É isso aqui, ó. O governo, na noite de ontem, né, a Câmara dos Deputados aprovou o texto base do arcabouço fiscal. O placar, 372 votos a favor e 108 votos contrários. A Câmara dos Deputados aprovou, nessa terça-feira, dia 23, o texto base do arcabouço fiscal proposto pelo governo do presidente Lula. Foram 372 votos a favor e 108 contrários. Eram necessários apenas 257 votos, ou seja, uma margem aí de 115 votos. É isso aí, 115 votos favoráveis à regra fiscal. Inicialmente, a votação ocorreria na quarta-feira, na data de hoje, mas anteciparam para ontem. Os líderes se reuniram, puxaram o texto para ontem e deixaram para hoje os destaques. O maior partido da oposição, o partido do ex-presidente Bolsonaro, liberou a bancada para votar o texto. Antes da votação começar, o Partido Novo tentou, mais uma vez, barrar a tramitação da proposta, mas não teve sucesso. E aí foi para voto. Bom, o que significa uma votação tão grande como essa a favor da aprovação do arcabouço? Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui e daí conversar com o Rafael e com o André, porque, na verdade, não foi uma vitória do governo no sentido de que o governo tem essa bancada toda. É uma vitória do governo porque o governo consegue aprovar alguma coisa, já que o governo não conseguia aprovar nada. Então é importante que fique claro que é uma vitória do governo nesse sentido. Mas a vitória, verdadeiramente, foi de Arthur Lira. Lira demonstra força e aprova marco fiscal e dá alívio a Lula. Satia, eu vou começar com você hoje, vamos inverter a ordem. Arthur Lira mostrando muita força, mostrando que o blocão, o centrão que está com ele, vota aquilo que eles tiverem acordado, aquilo que for de interesse do centrão. Ontem, Rodrigo Pacheco e Arthur Lira soltaram notas dizendo que isso não significa que o governo tem base para aprovar o que quiser. Muito menos aquilo que o governo quer mexer em relação à legislatura anterior, em relação ao que a Casa aprovou. Né? Aí a gente está falando do marco regulatório, do saneamento básico, a questão da Eletrobras, etc. e tal. Enfim, politicamente, o Arthur Lira está mais forte do que nunca, né? A gente já vinha comentando, a gente vai falar muito sobre essa questão do arcabouço fiscal. O professor André Queiroz vai dar uma explicação bem profunda que ele já vem estudando aí, como ele bem disse na introdução desse programa. Eu vou até focar no ponto de vista político da coisa e da força que o Arthur Lira, presidente da Câmara Federal, tem ganhado e tem, de fato, progredido nesse ponto de vista de força política. E a gente já vinha falando aqui, alguns programas anteriores, que não é que o Arthur Lira seja de direita ou seja de esquerda. O governo maldito já vinha perdendo bastante coisas dentro da Câmara Federal. Né? Não queriam a CPMI, né, de 8 de janeiro, que é a comissão mista. Depois eles não queriam, ou melhor, depois eles queriam desmontar o marco legal do saneamento básico e não conseguiram, tá? E a PL 2630, que tiraram de pauta, que é a PL da censura, justamente por não ter força. E aí as pessoas, né, inclusive a gente já comentou na bancada algumas vezes, então, poxa, o Congresso está com a gente. Tá. Temos a maioria no Congresso? Temos. O Arthur Lira é de direita? Não. Isso aí é uma coisa que a gente não pode chancelar. É importante que a gente entenda e tenha maturidade para entender, e para discutir, e para analisar que o Arthur Lira, ele é por ele. Tá? Ele é por ele. E nesse momento, o que vai agradar a ele vota a favor e articula para que seja votado a favor, e o que não for agradá-lo, ele vota contra. O que gerar dano político para ele vai votar contra, que é a questão da CPMI, geraria dano político para ele, que é uma questão de querer saber, ele precisa querer saber quem foi que financiou os atos do 8 de janeiro. Essa questão do marco legal de saneamento básico, isso geraria, de fato, muita perda política para ele, até porque o Estado dele não é nem um Estado desenvolvido do ponto de vista de saneamento básico. Enfim, mas nessa questão do arcabouço fiscal, que é o que a gente chama de calabouço fiscal, que de fato é a autorização para você furar o teto de gasto e pedalar e fazer o que quiser com os recursos públicos, para ele seria uma coisa boa, né? E a gente vai ter que entender quais foram os motivos. E, mais uma vez, o Arthur Lira demonstrou força na articulação, né, junto com os partidos do Centrão e com seus respectivos parlamentares, e conseguiu dar essa vitória, podemos dizer assim, para o governo maldito. E é bom a gente levar em consideração e ter essa maturidade para falar sobre isso,
Porque essa vitória foi dada pelo Arthur Lira ao governo maldito. O governo maldito não tem força na Câmara Federal. É importante você entender isso. A esquerda está enfraquecida dentro do Congresso Nacional. Poxa, então você está fazendo um xadrez de 4D para dizer que a vitória é do governo, mas não foi dada ao... Ou melhor, a vitória foi dada ao governo, mas a vitória não é do governo. Exatamente isso que eu estou te falando. O governo não tem poder hoje, o governo maldito não tem poder hoje para enviar uma pauta para a Câmara e essa pauta ser aprovada. Não tem poder hoje. Por isso que eu estou falando que essa pauta e essa vitória foi dada pelo Congresso Nacional via Arthur Lira ao governo maldito. Eles, por si só, não têm autonomia nem articulação política o suficiente para fazer aprovar algum PL lá dentro. Ficou claro isso? Isso é um ponto que deve ser considerado. Por isso que a vitória é do governo maldito, mas dada e entregue pelo Arthur Lira. Agora, vale levar em consideração a força que o Arthur Lira tem acumulado, tá, pessoal, entre os dois espectros políticos nessa legislatura. A gente sabe que são 513 parlamentares. 513 parlamentares não são, desses 513 parlamentares, que é a totalidade da Câmara Federal, nós temos do PL 99 parlamentares. E a gente já viu alguns parlamentares darem algumas escorregadas, inclusive um do Rio de Janeiro aqui, que votou a favor da urgência do PL da censura. Enfim, depois ele foi para a internet dizer que cometeu um equívoco. Deu para entender, sim, porque ele é um parlamentar de primeiro mandato, de 2022, e o PL 2630 de 2019, mas tudo bem, a assessoria está aí para isso, tem que ficar em cima dos assessores, tem que ficar em cima para ver o que está votando, e é importante, tudo bem que ele foi lá, se reconciliou, falou que votaria contra o PL da censura, mas é importante ficar de olho. Então, o poder que o Arthur Lira está angariando com essas articulações e definindo o cenário político, é extremamente importante a gente ficar ligado. Por quê? Porque esse poder ele vai ser usado por alguém. Então, é importante os parlamentares da base articularem, continuarem nas suas articulações profundas, a fim de que esse poder que detém o Arthur Lira seja para benefício não da direita como um espectro político, mas para benefício do Brasil. Tá bom, Gustavo? Excelente, Rafael. Antes da gente entrar ainda na questão efetivamente técnica do arcabouço, o que significa aprovação, a mudança do texto, isso tudo, vamos ainda focar nessa questão política. Eu vou trazer aqui o que o Lira, o que o Lira declarou, né? Placar de 372 no arcabouço, 372 votos no arcabouço, não significa tamanho da base do governo. Bom, o relator foi indicado pelo Arthur Lira, houve muita mudança no texto, e o Arthur Lira conseguiu mais votos do que a votação que fazia o requerimento de urgência. Naquela votação do requerimento de urgência, foram 367 votos. Ele conseguiu 5 votos a mais agora. Segundo Lira, o placar alto não significa que o governo tenha mais de 350 deputados aliados, mas abre margem para uma evolução, disse ele, na formação da base no Congresso. Abre aspas, estamos trabalhando para que isso se concretize, disse o Arthur Lira. O presidente da Câmara também afirmou que os congressistas querem ser facilitadores nas matérias positivas para o país, mas há ressalvas nos casos em que o governo tenta alterar matérias já aprovadas pelo Congresso nos anos anteriores. Lira evitou dizer se a aprovação do arcabouço era uma vitória da Câmara ou do Executivo, mas ele reconhece o esforço de cada um e cada um fez o seu papel, fecha aspas. Mais cedo, antes da votação, ele tinha se reunido com Fernando Haddad, com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e com Rodrigo Pacheco. Abre aspas. Essa matéria não é uma matéria de governo, de oposição, é uma matéria de país. Mas essa, tanto quanto a tributária, vão ser tratadas absolutamente à margem de todo problema ainda de articulação, formação de base que o governo tenha no Congresso. Fecha aspas para o presidente da Câmara, o deputado do PP, Arthur Lira. André, politicamente, nós estamos vendo que um bloco muito grande, o bloco do Centrão, aquilo que acontecia até com o governo do presidente Bolsonaro, esse bloco tem condições de determinar algumas pautas, aprovar ou não algumas pautas.
Ele disse de forma muito clara que aquilo que foi aprovado pelo Congresso no passado, o Congresso não quer mudar. Aquilo que pode ser novo, o Congresso vai analisar. E aí me causa frio na espinha a PL das fake news. Fato é que nós temos uma oposição maior esse ano, mas continua sendo o maior grupo da Câmara dos Deputados, esse blocão formado pelo centro, fisiológico, aquele que sobrevive. E aí a gente sabe que essa aprovação desse arcabouço facilita o aumento de despesa, ou seja, facilita o gasto, ou seja, facilita a verba. O blocão do centro sempre pensa mais em si do que no país, né? É aquela minha eterna mania de professor sistematizar as coisas. Eu quero que as pessoas entendam. Primeiro ponto a ser falado é o seguinte: como qualquer pessoa, ela tem que ter uma visão para dentro e uma visão para fora. Então, por exemplo, se você é gerente de uma empresa, você tem que ter duas visões. A visão para dentro, que é o pessoal que trabalha com você, tem que ter uma boa relação com o pessoal que trabalha com você para a tua empresa poder produzir. E a visão para fora, ter lucro lá fora. O nosso produto tem que ser vendido. Então, um diretor de uma empresa olha para dentro, olha para fora. Um deputado, um parlamentar, é a mesma coisa. Não é diferente, estou dizendo que é certo ou errado. É assim. Ele tem que olhar para dentro da casa dele, para ele ter força política dentro da casa dele, senão nenhum projeto dele passa. E tem que olhar para fora, para o eleitor dele, para ter voto, porque senão ele fica puto com ele. Então, um deputado estadual, um vereador, um deputado federal, senador, presidente, ele olha para dentro, a estrutura da casa dele, se ele tem força política lá dentro, e olha para fora. Com relação a esse calabouço fiscal, ou então esse acabou o fiscal, para a população entender, quem votou a favor vai ficar puta. É isso. Você votou a favor disso? Eu tô puto contigo. É muito simples isso. Só que eles sabem que ninguém tem porra nenhuma. Ninguém sabe o que tá acontecendo. Entendeu? É calabouço, é arcabouço. Aí ele bota o seguinte: regime fiscal sustentável. Olha que coisa deliciosa. Olha que nome lindo. Regime fiscal sustentável, dona Maria. Sustentabilidade. Porra, parece ser legal. Então ele parou de olhar para fora. Não preciso mais lá fora, sabe por quê? Porque virou um regime fiscal sustentável. Sabe o que tinha no projeto anterior? Só para entender, eram 28 itens expressos que ficavam fora do teto. Quando veio a nova lei, sabe o que eles fizeram? Eles não botaram o nome do negócio que ficava fora. Gastos com questões ambientais. Ele botou, sabe o quê? Gastos do artigo 127 do ADCT, parágrafo 3º, inciso 8º. Eu fiquei aqui numa luta danada que tem que ir lá na lei e votar. Porra, é questão ambiental. Tudo que ele gastar com o meio ambiente está fora do teto. Mas ele botou o artigo 227 da lei 13.000 para ninguém saber porra nenhuma. Então esse é o meu primeiro comentário. Por que eu estou falando isso? Porque, entenda, acabou o fiscal, é calabouço fiscal. Terceiro é o seguinte: houve 118 votos da oposição, nego de direita, nego que votou a favor do acabou fiscal, o calabouço fiscal. Sabe por quê? Porque Dona Maria e seu José não estão entendendo porra nenhuma. Por André Queiroz, que não manja muito tributário, não. Entender esse negócio é uma luta danada. Imagine para Dona Maria, que está preocupada em pagar a conta de luz dela lá e cuidar dos netos dela e do filho dela. Então o nego parou de olhar para fora, não vai ter problema lá na sociedade, o deputado vai continuar com a força dele lá fora, e vou olhar para dentro, vou olhar para o Nove Dedos, falo: Nove Dedos, Arthur Lira, Rogério Pacheco, tamo aí, porque der e vier, valeu? Ah, mas o povo vai perder. O povo que se F, essa é a verdade. Terceiro ponto, tá? Outra, regime de urgência para quê, Dona Maria? Fizeram regime de urgência para não passar nas comissões. Porque comissão você discute as questões. André, por que isso não está sendo discutido? Porque estão te sacaneando, Dona Maria e seu José. Quando ele bota em regime de urgência, para que urgência? Porque eu estou desesperado, estou com caganeira para ir no banheiro? Não, é para não passar nas comissões temáticas. André, isso vai passar na comissão de tributária e fiscal? Não. Por quê? Porque está em urgência. Mas está com urgência por quê? Porque está em urgência. Quem botou isso? Arthur Lira. Quarto ponto. Tá? Qual é a outra questão que é interessante? André, você está lendo isso? Não estou lendo não, sabe por quê? Olha, estou lendo, mas com parcimônia pelo seguinte: porque a Dona Maria vai passar no Senado. E quando chegar no Senado, se houver alterações que vai ter que voltar para a Câmara dos Deputados. Ah, foi aprovado na Câmara. Eu sei, mas vai ter emenda, vai para o Senado, e o que foi emendado lá tem que voltar para casa, porque tem que ser votado nas duas casas. Então, tudo que foi inovado lá no Senado, volta para
cá. Então, uma conversa, ainda tem angu, caroço nesse angu. Mas só aí vamos ver como é que vai ser dada a publicidade. Eu gosto de informar, para a pessoa poder ter a opinião que ela quiser. Mas, Adriano, o que fala mais ou menos aliás, que eu sempre falei, isso não é arcabouço fiscal, não é calabouço fiscal, não é acabouço fiscal. Isso é ato preparatório para cometimento de crimes. Isso é o nome que eu dou. Ato preparatório. Sabe, dona Maria, quando ele quer matar alguém, qual é o ato preparatório? Comprar uma arma. Então eles estão comprando uma arma para dar um tiro na cara de alguém. Eles estão comprando uma escada para pular o muro e furtar o negócio. Eles estão tomando Viagra para cometer estupro. Só para entender, para ser bem engraçadinho. É um ato preparatório para cometer crime. Por que você está falando isso? Rapidinho. Primeiro ponto. Eles querem a cada ano gastar 25 bilhões a mais do teto. Cada ano, 25 bilhões a mais, independentemente do que acontecer no mundo. Se o Brasil quebrar e ninguém fizer nada, ele vai gastar o teto mais 25 bilhões. Por quê? Porque está na lei. Primeiro ponto. Isso é putaria ou não é? 25 bilhões. Qual é o outro ponto aqui? Tudo que for da inflação, e a inflação pulou, a inflação subiu para 10%, eles vão gastar de 0,6% a 2,5% a mais da inflação. Sabe, dona Maria, que quando você ganha R$1.000 e a inflação aumenta, o teu salário gasta menos, sabe o que eles vão fazer? Eles vão gastar mais. Quando a inflação aumenta, o que a senhora faz, dona Maria? Gasta menos. Para esse governo maldito, essa maldição, essa desgraça do país, é maldição mesmo que eu estou lendo. Então, se você discorda, caguei para você, porque eu estou certo. Eles querem gastar de 0,6 a 2,5 a mais. Porra! Com teu dinheiro, babaca. Fique puto com o cara que está do teu lado. Esse é um outro ponto. Sétimo ponto é o seguinte. O que está fora do teto? Tudo está fora do teto. Não é mais teto, é piso. André, cite alguns aqui que você lembrou rapidinho. Todos os gastos com o meio ambiente estão fora do teto. Então, se ele gastar 1 quatrilhão em questões ambientais, aquecimento global, está fora do teto. Então, está me dizendo, então, que o teto, tudo que gasta com ambiental, o que gasta com ambiental? Tudo, dona Maria. Isso é putaria ou não é? Outra coisa, gastos com eleições. Eleitoral. Isso não está. Mas, André, é dinheiro público? Está dentro ou fora do teto? Está fora do teto. Por quê? Porque eu quero. Dona Maria otária. Seu José babaca. Gustavo é Zé Mané, Sati é otário. O André é outro babaca. Somos 3 babacas aqui conversando. E se alguém no chat está dizendo que nós somos gado, nervosinho, babaca é quem está falando isso, porque é dinheiro teu também, ô babaca. Entendeu? Outro gasto que ele fala, obra para os estados. Se a União repassar dinheiro para estado, está fora do teto. Não está no teto de gasto. Mas é dinheiro público? Mas está fora, ô babaca. Tá? Outra que está fora, precatório. André, o que é precatório? Quando a União, quando o Estado é condenado. Só para entender, dona Maria e seu José, se eu for atropelado por um carro da polícia, o Estado tem que me indenizar. Eu quebrei as 2 pernas, o Estado tem que indenizar. Sabe como é que ele indeniza? Uma coisa chamada precatório. Tudo que o Estado for condenado está fora do teto. Então o Estado pode fazer merda à vontade, se for condenado, está fora do teto que ele vai pagar para isso. Repasse aos estados, tá? Agora tem um detalhe. Estão querendo agora tributar CPMF. Estão querendo botar CPMF no PIX, que é uma contribuição provisória sobre movimentação financeira. Dona Maria, se a senhora transferir dinheiro para a mesada do seu filho, a senhora vai pagar. Então a senhora paga imposto quando trabalha, que é imposto de renda, paga imposto quando compra uma Coca-Cola, paga tributo para o banco, paga cesta básica e quando paga para o teu filho transferir, vai pagar também. Entendeu? E para fechar, para concluir, desculpa a minha revolta, que é o seguinte, estão agora no jogo de empurra. O Haddad está dizendo o seguinte, olha só, para que isso dê certo, o Poder Judiciário tem que parar de ficar condenando a União. Ele está culpando o Poder Judiciário, que é o Poder Judiciário que está prejudicando o governo. O Haddad falou isso. Então a culpa é do Judiciário, que o Judiciário melhore um pouquinho. Aí ele fala, olha só, mas o Judiciário fala, olha, então você tem que parar de lesar o particular e, veja bem, reduzir os gastos. O que o governo fala? O 9 dedos? Não, esses gastos é porque o juro está muito alto. O juro está alto. A culpa de quem é? É do Banco Central, que bota a taxa de juros alta. Aí o cara do Banco Central fala o seguinte, meu Deus, o juro está alto porque o gasto do governo está altíssimo. E o que o maldito fala? Não, reduzir gasto não dá, por quê? Porque eu preciso incluir o pobre no orçamento.
Então nós temos que gastar ainda mais. Inclusive o teto vai acabar para que a gente possa gastar mais. Resumindo, para fechar meu comentário, desculpa meus amigos, é a desgraça, é a maldição. Eu vendo lá na frente, a diferença é que eu leio. Eu estou vendo que não tem como isso dar certo. É que nem aquela mulher que tem um filho que está a fim de roubar as pessoas. Rouba um, dá certo. Rouba dois, dá certo. Rouba três, dá certo. Cara, me dei bem, peguei um iPhone ontem, consegui um iPhone, que bacana. Vai dar merda. Uma hora você vai levar uma bala, vai ser preso, vai ser atropelado, vai dar merda. Só que agora tá dando tudo certo. Já peguei um iPhone 13, peguei um Samsung A32 e tal. Uma hora vai dar merda. E eu estou cantando a pedra. Não é minha torcida. Vai dar merda com certeza. Ponto final. Bom, o André entrou um pouquinho aí naquilo que naquilo que foi aprovado, na questão técnica do arcabouço. A gente já vai entrar nesse assunto para você compreender aquilo que a imprensa está falando e saber a verdade por detrás daquilo que a imprensa está dizendo. Mas ainda na questão política, a gente tem que falar daqueles que deram votos ao governo, né? Está aqui, ó. São 118, vamos lá, 118 deputados de partidos de oposição aprovaram a nova regra fiscal. Foram 372 votos a favor, 108 contrários e uma abstenção. Vou pegar aqui outro que fala, outra matéria de outro veículo de comunicação que fala também sobre o número de votos que o governo teve. Deixa eu pegar aqui para vocês. Cadê? Sumiu. Mas vamos nesse daqui, vamos nesse texto mesmo, então. Foram 118 votos a favor do governo, de votos de oposição favoráveis ao governo para essa aprovação. O curioso é que nós tivemos também votos da esquerda, né? Votos da esquerda a favor, dizendo que em respeito ao presidente Lula, em respeito ao governo, etc. e tal, eles votavam a favor do arcabouço, mas eles estavam contra esse texto, porque esse texto não atendia aquilo que foi prometido. Uma tremenda conversa fiada, né? O governo tinha necessidade de aprovar. Obviamente que a primeira proposta do governo era pedindo tudo e mais um pouco. Isso daí foi negociado no Congresso e o governo ainda conseguiu o principal. E qual seria o principal? O principal é o seguinte. Hoje, você tem uma regra, a regra do teto fiscal, onde o Congresso é que tem o poder de falar, olha, você pode gastar mais ou não pode gastar mais. Com o governo assim, olha, nós estamos numa pandemia, tudo bem, a gente vai votar aqui um novo orçamento e você pode gastar um pouco mais em virtude da pandemia, em virtude da guerra, em virtude da crise. Agora não. Agora o Executivo passa a ter a prerrogativa. O Congresso deu para o Executivo essa prerrogativa de gastar mais, e se gastar um pouquinho mais, gastar um tanto mais, você tem algumas regras ali para punir o governo, mas deixou de ser crime, deixou a responsabilidade fiscal mesmo. Aquilo que era crime não existe mais. Eu vou ler para vocês aqui o nome dos deputados que votaram a favor, deputados do PL, que votaram a favor do arcabouço fiscal. Antônio Carlos Rodrigues, de São Paulo, Adilson Barroso, de São Paulo, André Ferreira, de Pernambuco, Capitão Alberto Neto, do Amazonas, Daniel Agrobon, de Goiás, Detinha, do Maranhão, Domingos Sávio, de Minas Gerais, Fernando Rodolfo, de Pernambuco, Felipe Martins, do Tocantins, Jacobo, do Paraná, Ícaro de Valmir, do Sergipe, João Carlos Bacelar, da Bahia, Jorge Gotten, de Santa Catarina, Josimar Maranhãozinho, do Maranhão, Júnior Lourenço, do Maranhão, Júnior Mano, do Ceará, Luciano Vieira, do Rio de Janeiro, Luiz Carlos Mota, de São Paulo, Matheus Noronha, do Ceará, Pastor Gil, do Maranhão, Roberto Monteiro, do Rio, Robson Faria, Rio Grande do Norte, Rosângela Reis, Minas Gerais, Samuel Viana, Minas Gerais, Sótenes Cavalcante, Rio de Janeiro, Tiririca, São Paulo, Vermelho, do Paraná, Vinícius Gurgel, do Amapá, Yuri do Paredão, do Ceará. São 30, eu li aqui o nome de 30 deputados do PL. Esses, que teoricamente são efetivamente a oposição. Sem falar ainda deputados do PP, deputados do União Brasil, deputados, enfim, do Podemos, do Republicanos, etc. e tal. Satia, o que leva um deputado da base, um deputado que nos encheu de esperança de travar tudo e não votar nada, votar a favor do governo? Meu irmão, é uma complexidade absurda.
olha só, né? São pessoas que foram eleitas pela base, usaram o número 22, de toda forma aí, né? Usaram a pessoa do presidente Bolsonaro, o nome, o patriotismo e tudo que está em volta e que permeia o nome Bolsonaro, o amor à pátria, o respeito com o recurso público, o respeito ao cidadão brasileiro, o respeito à nova política, aquilo que foi inaugurado com o presidente Bolsonaro a partir de 2019, sem tomar lá da cá, sem fazer negociatas, sem dividir o Brasil como se fosse uma fatias de pizzas. E o que a gente vê hoje, nessa nova legislatura, com essa aprovação desse arcabouço fiscal, chancelado por deputados do PL, inclusive alguns aqui do Rio de Janeiro, que me surpreendem, tá? Surpreendem. É de um absurdo e realmente a gente fica sem palavras. Por que a gente fica sem palavras? Porque o que fez a Dilma cair em 2016 foi a questão da pedalada fiscal, foi a questão do teto, né, de ultrapassar o limite do gasto de teto e toda essa questão. Então, o que você vê? Você vê um governo maldito se reorganizando. O Lula, ou o Druga, né, o governo maldito, se reorganiza. O que eles fazem? Pô, peraí, a gente está passando por um período complexo. Qual o período complexo? Saímos de uma pandemia, estamos no meio de uma guerra, mas o ápice da guerra já passou, os cofres públicos estão no azul, porque o governo Bolsonaro, o melhor governo da história, deixou no azul, deixou a coisa sanada, deixou a coisa organizada, sendo que os nossos objetivos, isso o governo maldito pensando, são bem maiores. A gente quer se manter no poder. Para se manter no poder, tem que criar uma estrutura financeira para fazer a coisa acontecer. E eu não estou falando de obras, não estou falando de melhorias no Brasil, não. Eu estou falando de campanha eleitoral, de compra de voto, eu estou falando de manter pessoas alienadas, escravizadas a programas financeiros e sociais, é o que a gente vê aí. A gente vai ver uma expansão exponencial do Bolsa Família, e a gente sabe o que isso significa na ponta. A gente sabe o que isso significa, uma dependência financeira. Já existe um mapa da região do Norte e Nordeste de que alguns estados apontam para uma realidade muito severa e complexa. Qual realidade? É que existem mais pessoas cadastradas no Bolsa Família ou em programa social do que com carteira assinada. Então, olha o que você faz. Você mantém a pessoa sem trabalhar, elas não estão trabalhando, mas elas estão recebendo a ajuda do governo vigente. E aí eu te pergunto, na hora de votar, o que essas pessoas vão fazer? Elas vão querer algo novo ou vão preferir manter o que elas estão ali? Então, isso é seríssimo. Quando você fala de tirar do teto de gasto programas como essa questão do meio ambiente, né, da sustentabilidade, floresta, Amazônia, eles vão fazer projetos, eles vão criar projetos, vão criar ideias para que esses recursos sejam destinados exatamente para essas pastas. Ou seja, é tudo proposital. E você ver deputado, deputado da base, deputado do PL, votando a favor disso, possivelmente tem interesses escusos por trás disso. Nós estamos falando de cifras, estamos falando de dinheiro. Essas cifras, esses recursos, de uma forma ou de outra, vão voltar. Agora, o professor André Queiroz trouxe uma análise profunda, técnica sobre o fato e política também. Vai ter que ser aprovado, vai ser emendado. Acreditemos nisso, né? Vai voltar para a Câmara Federal depois que passar no Congresso Nacional. Enfim, o que a gente vê é assustador, pessoal. Eles estão dizendo o seguinte, a forma como nós fomos retirados do governo em 2016, que foram as pedaladas fiscais, aquela coisa toda, não, pelo menos por isso a gente não vai ser impeachment de novo. Pelo menos por essa razão a gente não vai sair do governo de novo. E isso, Gustavo, é muito preocupante. Só para ilustrar para vocês, eu vou trazer aqui os deputados, os outros partidos, né? Os outros partidos que são tratados como oposição ao governo, como eles votaram. Bom, do PL eu falei para vocês, 30 deputados dos 90 que estavam presentes, 30 votaram a favor da PL do arcabouço fiscal. Do PP, partido do Arthur Lira, 39 de 46. Republicanos, do governador Tarcísio, 34 de 39.
PSC, 3 de 4. Podemos, 10 de 12. Patriotas, 2 de 3. Bom, isso para mim tem uma explicação muito clara. Todo mundo que chega ao poder quer gastar mais. E tem muita gente plantando semente para o futuro. Essa é a verdade. Muita gente quer ter mais dinheiro para fazer mais coisas. Muita gente quer dinheiro para poder fazer mais. E sem responsabilidade. O teto de gastos que foi votado e que foi implementado no governo Temer limitava isso. Tanto que o presidente Bolsonaro precisou ir 5 vezes na Câmara dos Deputados para poder resolver esse problema, para poder aprovar mais dinheiro para poder votar. E agora, o grande problema disso tudo é que, além de deixar de ser crime, a concentração está na mão do Executivo. O Executivo faz aquilo que quiser com o dinheiro. É um cheque em branco, sim, apesar de toda a imprensa ter tratado como não ser um cheque em branco, porque agora há limites, há regras, só vai poder gastar 70% daquilo que arrecadou no ano anterior. Bom, isso já muda de figura o que a gente tem hoje. Hoje você precisa contingenciar despesas, você precisa administrar bem o dinheiro para você ter dinheiro para poder gastar. Agora não. Agora o que o governo vai fazer? Aumento de impostos. O que nós tivemos ontem foi uma aprovação tácita de aumento de carga tributária. A partir de agora, o governo arrecadando mais, o governo pode gastar mais. E como é que um governo como esse vai arrecadar mais? Aumentando imposto. Vai aumentar e aumentar muito a carga tributária. Vai aumentar e aumentar muito os impostos, principalmente para a classe menos favorecida e a classe média. Porque a classe mais alta, a gente sabe que não paga imposto. Sempre consegue fugir do imposto, sempre consegue arrumar uma maneira de fugir dos impostos. Agora, a classe média e a classe mais baixa será duramente penalizada. André, vamos entrar na explicação do arcabouço, né, para as pessoas poderem compreender efetivamente o que é o tal do arcabouço, o que foi aprovado na noite de ontem, na calada da noite de ontem, né? O novo regime fiscal foi enviado pelo governo no dia 18 de abril, lá atrás, para substituir a regra do teto de gastos. O marco é baseado na projeção de aumento de arrecadação e estabelece como um dos objetivos do governo estabilizar a dívida pública até 2026. O texto busca substituir o teto de gastos, né, que foi substituído, né, criticado pelo então presidente Druga e os seus aliados. A proposta foi criada no governo Temer e o governo teve permissão no ano passado, esse governo já teve permissão no ano passado, para gastar 170 bilhões além do que estava previsto. Vocês vão se lembrar daquilo, né? Então, o que diz a nova regra agora? Não pode passar de 70%. Se a arrecadação aumentou em 1%, o governo só pode aumentar os seus gastos em 0,7%. Mas também tem uma regrinha que vai do 0,6% ao 2,5% se a arrecadação aumentar muito. Não pode passar de 2,5% essa arrecadação. Enfim, o mais curioso, que a gente até conversava fora no ar, né, professor, é que agora você vai ter uma série de regras se o governo infringir. Olha, o governo passou e gastou mais do que podia. Então ele não vai poder fazer um concurso, ele não vai poder fazer isso, não vai poder fazer aquilo. Aí se ele repetir isso no segundo ano, aí tem mais regras. Ele não pode dar um aumento assim, ele não pode fazer aquilo, não pode fazer assado, mas para por aí. Para a cadeia, por gastar irresponsavelmente, ninguém vai mais. Ser penalizado por gastar irresponsavelmente, ninguém vai mais. Um monte de regra que a gente sabe que pode recorrer ao Supremo, que pode recorrer à própria casa, que pode aliviar. Enfim, cheque branco para gastar dinheiro como se não houvesse amanhã, né? É só para entender, para nossa audiência entender novamente, aquela minha mania do professor, e como eu vou falando, vai me dando nojo, asco, né? Mas eu vou tentar explicar. Olha só. Por que falaram que a outra lá que está no BRICS, ela cometeu pedalada fiscal? O que é uma pedalada? Você gira um negócio. Não é uma, duas, não é uma volta que você dá, dona Maria? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Imagina a senhora na sua casa. A senhora na sua casa, assim, recebeu salário, não é isso? Recebeu R$1.000 de salário, aí pagou conta de luz, gás, telefone, saiu para tomar uma cervejinha com o seu marido, você tem todas essas despesas. No final, quando você olha as suas despesas, sabe quanto é que deu?
R$ 1.213. Você olha para o seu marido, meu amor, nós ganhamos R$ 1.000 e nós gastamos 1.213 esse mês. Quando a senhora abre o aplicativo do banco, como é que tá lá? Tá lá, tá azul, tá vermelho? Tá vermelho, não tá? Tá lá aquele tracinho horrível, né? Menos R$ 213. Olha, dona Maria, você tá devendo R$ 213. O que você faz no mês seguinte? Você chega pro teu marido, dá um tapa na cara do teu marido, você passa a fazer uma dieta forçada e no mês seguinte você vai gastar 800 alguma coisa, não é isso? Você está com menos de R$ 200, ganha R$ 1.000, você vai gastar menos no mês seguinte, não é isso? Não é isso, dona Maria? Você precisa de 8 mil neurônios para isso ou basta 7 neurônios? Tem gente que não tem às vezes, não é isso? Mas tem uma senhora que ela fala assim, peraí, o que eu faço? Eu tenho meus bancos. Que banco? BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. Estamos com 213 negativo? Cara, o Congresso vai olhar, o Tribunal de Contas vai ver. O vizinho vai ver que você está gastando muito, a senhora está muito gastadora. Muito simples. Eu vou no banco e pego emprestado R$ 300 no banco e boto na minha conta. Quando você bota R$ 300 no banco, quanto é que a senhora fica? Estava com menos de 213, passa a ter mais R$ 87. Ficamos no azul, meu amor. Você dá um beijo no seu marido, tem uma noite de amor maravilhosa e você está com R$ 87 na conta. Porra, babaca! Você vai ter que pagar esses 300 para o banco. No mês seguinte, e não são 300. 300 mais um capilézinho que são os juros. Tem que pagar no mês seguinte. Sabe o que a senhora faz? Rola a dívida. Outro mês. Pega o outro mês. A senhora está sendo, sabe o que a senhora está sendo, dona Maria e seu José? Irresponsáveis. A diferença é que a senhora está sendo responsável com o seu dinheiro. E desculpa, dona Maria e seu José, vocês se danem, quem mandam ser babacas? O dinheiro é de vocês, é do trabalho de vocês, vocês são os babacas que se danem vocês. Não quero mal de vocês, mas estão mandando mal. Aperta o cinto e para de tomar cerveja com seu marido. Vai gastar menos, não é isso? Estou falando o óbvio. Só que essa maluca não, esse ser que é presidente do Banco dos BRICS, ela deixou de pagar o ano inteiro em ano eleitoral. Ainda pegou um projeto, que é o projeto Safra, pegou o pessoal do agronegócio e meteu o dinheiro nas contas públicas e ficou positivo. Para dizer para a população babaca que estava positivo, o nego viu que ela é uma excelente presidente, apertou o 13, ela foi reeleita. Isso foi descoberto depois. Fraude eleitoral, fraude fiscal. Crime fiscal é a pedalada. Estou explicando de maneira simples. O que aconteceu com ela lá? Fez isso, porra, o troço estourou agora, vaza daqui. O que é o vaza daqui? Impeachment. Se fosse parlamentarismo, bastava voto de desconfiança. Vaza. Como é presidencialismo, tem que ter um impeachment. Este governo maldito, e eu digo por isso, sabe o que eles estão falando para você? Quando ele fizer isso, basta uma mera comunicação ao Congresso Nacional. Porra, dona Maria, você não fica puta com isso, não? É pra ficar normal com o teu dinheiro? Ai, professor, tá muito nervoso. Tô nervoso que o dinheiro é meu. Se fosse teu, eu tava tranquilo. Queria que você morresse no inferno. O problema tá fazendo com o meu dinheiro também e o dinheiro dos meus filhos. É esse o meu ódio. Sati, eu sei que se vira. Gustavo se vira. Mas com o dinheiro teu, deixa de ser banal. Os dois estão aqui putos aqui. Tá tudo puto. A gente no bastidor, pô, é coisa. Eu até fiz uma brincadeirinha. Tem um termo jurídico. Sabe o que é agora? O F. Você entendeu? Não é fazer o L, não. Faz o F. Fiz pedalada. Faz o F. Dona Maria já me entendeu. Então, faz o F. Mera comunicação ao Congresso Nacional. Mas aí fica muito feio. O que eles falaram? Bom, quando você fizer a cagança no primeiro ano, sabe o que você faz? O Rio de Janeiro está aqui no RRF, Regime de Responsabilidade, Regime de Recuperação Fiscal. Tem que recuperar. Pegamos verba da União, tem que assumir alguns compromissos para recuperar. Se eu te prestar dinheiro, dona Maria, já que você está gastando dinheiro a mais, eu não quero que a senhora viaje. Sabe aquele credor que fica puto? Eu te empresto R$ 10.000 para você se... Você pega o dinheiro e vai para a Europa. O que esses vagabundos querem fazer, malditos, é isso. E só comunicar. Tá entendendo? E isso é para que a pedalada fiscal não seja mais crime de responsabilidade, que não seja mais um crime fiscal, ele até mistura, fala de crime de responsabilidade fiscal. Tá errado. É um crime de responsabilidade em razão da irresponsabilidade fiscal que gera o impeachment. Agora eles querem mera comunicação ao Congresso. Mas tem um detalhe, para concluir, que entra a Miriam Leitão na parada. Por que Miriam Leitão? Porque eu preciso aprovar essa porra.
desculpa xingar, esta merda. E como é que eu faço? O deputado tá lá e fala o seguinte, olha só, eu tô olhando pro Congresso, mas se eu tô olhando para fora, meu eleitor, eu tenho 118 votos aqui. Ô, Miriam Leitão, olha só, dá teu jeito aí. Fala. Primeiro muda o nome. Não bota mais arcabouço fiscal porque pegou mal. Bota regime de recuperação fiscal sustentável. Já melhorou. Dona Maria fala, pô, é recuperação e é sustentável, é meio ambiente. Tem lá o mico-leão dourado. Então deve estar defendendo o mico-leão dourado. Aí vai a Miriam Leitão. Lá no jornal o antifascista, que agora é recuperação democrática e a democracia. Eu tô olhando aquela povo fazendo bicicleta e falo, meu Deus, uma ânsia de vômito. Para que isso? Para que o deputado traidor dos 118 votos, ele pode votar tranquilo. Sabe por que a dona Maria está achando que a Miriam Leitão falou a parada? Aí vai a Andréa Sadi, que é bem mais bonita. Fala, não, porque o governo está querendo incluir o pobre no orçamento. Então precisamos flexibilizar as regras fiscais para poder incluir aquela pessoa que está no orçamento. E existe uma crise deixada por esse presidente maldito, fascista. O fascismo deixou dívidas. O genocídio deixou dívidas. Entendeu? Então, como ele é genocida, ele matou muita gente, nós precisamos melhorar um pouco o SUS. Então temos que recuperar a desgraça que esse maldito fascista deixou. Aí tem babaca que vai no nosso chat e fala, gado, contra fascista. Ele tá te enganando. Só que ele sabe. E ainda digo mais. Eu, inclusive, sábado agora vou fazer uma picanha de abóbora, porque eu vou receber o meu kitzinho da picanha, com uma abóbora, a cervejinha, com a foto do Zelensky. Tá aí, na tua cara, para você aprender a deixar de ser babaca. Agora, daqui a 1 ano e meio, vai ter as eleições municipais. Deixa de ser babaca e pensa antes de apertar o botão. E o André me deu o gancho para o comentário que eu queria fazer. É importante que a gente compreenda, e a gente tem falado sempre aqui, no trabalho que o próprio partido do presidente, o presidente tem desempenhado aí com o general Braga Neto, no trabalho de conquistar 1000 prefeituras. O partido do presidente Bolsonaro está trabalhando para conquistar 1000 prefeituras no Brasil. Aquilo que foi votado ontem, isso que vai ser votado com os destaques no dia de hoje, que vai para o Senado, e tomara a Deus que o Senado ainda não piore algo que já está horroroso, para depois a Câmara ratificar essa piora, vai servir, obviamente vai servir, para a manutenção desse status quo no poder. O que a gente está vendo é isso. Vamos lembrar aqui o que o Zé Dirceu falou lá atrás. Zé Dirceu disse o quê? Nós precisamos de mais 12 anos de governo. Nós precisamos de 3 mandatos para implementar. Nós teremos 3 mandatos, trabalharemos para fazer 3 mandatos. É exatamente isso que eles estão aprovando, na questão econômica. Por isso que nós temos lá o PSOL votando contra, o PT reclamando, deputados do PT esbravejando, não quero, não sei o quê, porque são tratados pelo partido como crianças. O pragmatismo político da esquerda é impressionante. A esquerda precisa aprovar algo que viabilize o quê? Isso daí que o André acabou de falar. Não é mais crime. Imaginem só, o atual presidente agora vai ter dinheiro para burro para fazer um monte de benesses, demagogia, não vai entregar picanha, mas vai entregar aí uma chã de dentro para o povo, vai dizer que está entregando, não tem, patinho é muito bom, patinho é melhor do que picanha, você não sabe fazer churrasco com patinho? É a melhor coisa do mundo, etc e tal. É isso que eles vão começar a fazer, para tentar uma reeleição. Aliás, para atrapalhar o projeto de prefeituras ano que vem, depois tentar uma reeleição, e a gente sabe quem está no poder, e quem está no poder na forma que está, a chance de perder uma reeleição é muito pequena, se nada acontecer no meio do caminho, se cenário externo não influenciar, a chance de perder uma reeleição é muito pequena, basta a gente olhar para o passado. No passado, apesar de escândalos, ele se reelegeu. Depois, apesar de escândalo, ele colocou a Dilma, não foi? Ele colocou a Dilma, e a Dilma caiu por conta de pedalada. Agora não cai mais, não. Pedalada não derruba mais. E aí, para falar dessa questão política, Satia, eu vou ler aqui para você, para as pessoas compreenderem. Olha só, tem que ter uma meta de gastos, uma meta. A meta, esse ano, para o ano de 2024, para atingir a meta, o governo tem que aumentar a arrecadação em 120 bilhões. Não é economizar. Esquece a economia. O governo não precisa economizar para chegar na meta. O governo precisa aumentar a arrecadação, ou seja, imposto. Imposto. Vai meter imposto para cima e para baixo aí para poder chegar nesse número de 120 bilhões.
Aí ele vai gastar dinheiro. Nos anos seguintes, mais arrecadação. E aí gasta mais dinheiro. Punições. Caso as metas fiscais não sejam cumpridas pelo governo, precisará ser realizado um contingenciamento da máquina pública. Aí as sanções são as seguintes. No primeiro ano, descumpriu. Então, no ano, vai ter que cumprir. No ano seguinte, tem que cumprir. Fica proibida a criação de novos cargos, assim como despesas obrigatórias. E aí, no segundo ano, se descumprir de novo, ficam proibidas a contratação de pessoal, reajustes e novos concursos públicos. Aí entra o jeitinho brasileiro. É reajuste ou não é reajuste? Não, mas a inflação foi de 10%, o governo não está dando reajuste, o governo está apenas corrigindo. Aí vai lá e o Supremo Tribunal Federal, porque é assim que a gente vê o negócio acontecer, e diz, não, o governo está certo, pode dar esses 10%. Ou seja, as punições não servem de nada. Não servem de nada. É isso que a gente tem que compreender. Essa era a primeira proposta. Aí o governo ontem negociou e aí o relator mudou as propostas. Então fica proibido criação de cargos, empregos ou função que aumente a despesa, isso no primeiro ano, tá? Alteração da estrutura da carreira que eleva a despesa, criação ou elevação de auxílios, criação de despesa obrigatória, reajuste de despesa obrigatória, expandir ou criar programas e linhas de financiamento, renegociar ou refinanciar dívidas que elevem subsídios ou subvenções, conceder ou ampliar incentivo ou benefício tributário. É óbvio. Renegociar ou refinanciar dívidas que elevem subsídios ou subvenções e conceder ou ampliar incentivo ou benefício tributário. O governo tem que arrecadar mais? Isso daqui automaticamente eles já não vão fazer mesmo. Então, é para inglês ver. O que está no texto é para inglês ver. Não, o governo não vai poder fazer isso. O governo já não faria, porque o governo vai taxar. O governo vai meter imposto. Então, isso daqui é para inglês ver. Aí, depois disso tudo, aquilo que o André falou, o presidente vai propor ao Congresso suspensão parcial ou gradual dessas vedações. Se o Congresso não der, ele vai ao Supremo. Mas agora ele propõe ao Congresso. Aí o Congresso diz, não, legal, presidente, a gente vai dar essa colher de chá para você e assim você pode fazer. E o principal, que ninguém dessa mídia cachorra fala, a responsabilização. Apesar de haver punições fiscais para o descumprimento da meta, o texto base não vai criminalizar a falha do governo. Ou seja, virou zona, Satia. Politicamente, o governo aprovou aquilo que mais interessava a ele. O governo pode fazer o que quiser e vai fazer muita medida eleitoreira para tentar se segurar no poder. E aí, muita gente aqui diz que eu sou pessimista e etc e tal. Eu sempre falei, só acredito vendo. Igual São Tomé. Tá aí. 118 deputados da base deram esse cheque em branco para o governo. É só para concluir rapidinho, antes do site ia falar, é um tripé rápido. É só para informar para nossa... Eles fazem o tripé. Ele pega a Lei Rouanet e dá dinheiro para artista ficar cantando e deixar todo mundo na ignorância. Eles fazem o PL das fake news para quando nós falarmos isso, ele desmonetiza o canal, ele reduz o alcance e cala a boca. E se nada disso der certo, ele está junto com o Supremo Tribunal Federal para quê? Para mandar fechar o site, para mandar fechar tudo, para caçar um deputado que fale. Entenda o tripé para poder manter a sociedade totalmente dissociada. É só para a sociedade entender. É, aquela máxima, né? O professor Queiroz, André Queiroz não está se contendo. E realmente é uma coisa que tira a nossa paz, tira a nossa paciência e deixa a gente muito irritado, com muita raiva de tudo que está acontecendo. E ao ver essas notícias, o que vem na nossa cabeça são aquelas frases icônicas que a gente ouviu há alguns meses atrás, né? Perdeu o Mané, eleições não se ganham, se toma. Missão dada é missão cumprida. A verdade é que o povo, ouvi um comentário aqui de uma pessoa aqui, que o povo parece charuto. Na verdade, a gente só toma fumo, né? Parece cachimbo, né? Só toma fumo. Porque realmente é uma situação difícil, complexa. Eu volto a dizer, pessoal, os ânimos são baixos do ponto de vista de que o governo acabou aprovando com uma manobra, calada da noite, articulação do Centrão, e tudo mais, é dinheiro na mão do povo, não existe inocente nessa história, porque quem votou não votou enganado, quem votou
a favor votou sabendo o que estava fazendo, votou sabendo no que estava votando, e vão colher os benefícios disso, tá? Vão colher os benefícios disso. Vão aproveitar para gastar com emenda, para investir em prefeituras, para, enfim, institutos, ONGs, projetos e tudo mais, e esse recurso vai voltar cedo ou tarde para a mão daqueles que burlaram, daqueles que são infratores, né? Políticos corruptos. O básico da corrupção, né? Eu mando um valor, usa aí o que tem que usar porque você acha que tem que usar e manda o restante para mim. Então é triste a gente estar comentando esse tipo de notícia, tá? É triste a gente estar vendo pessoas que, ainda iludidas, acreditando que vai dar certo, não vai dar certo, em qualquer lugar no mundo, qualquer pessoa, qualquer orçamento familiar, orçamento de uma empresa, qualquer coisa, se você gasta mais do que você arrecada, você vai quebrar. Você pode prorrogar isso, você pode não quebrar no primeiro mês, você vai quebrar no segundo, no terceiro, você pode demorar até um ano, mas vai quebrar. Isso é clássico, isso é fato. Isso, de fato, é uma irresponsabilidade sem precedente e que envolve 220 milhões de brasileiros. Se você quiser fazer ou ser responsável com o seu próprio recurso, é um direito seu. Ainda que você seja responsável, tudo bem, faz parte, é contigo. Mas você fazer isso com o dinheiro dos outros é de realmente deixar... de um desrespeito e de um mau caratismo muito grande, e é o que a gente está vendo nesse governo maldito. Ora, não podíamos esperar nada diferente daquelas pessoas que não têm capacidade nenhuma para governar esse país, Gustavo. Pois é, saímos de uma regra muito boa, uma regra moderna, que é usada em vários países, para essa regra aí, que sai de um teto de gastos, de um teto, e vai para um piso à base de aumentos de impostos. Essa é a grande verdade. E a estimativa de rombo nas contas do governo piorou 25%. A previsão de déficit passou de 107,6 bilhões para 136,2 bilhões neste ano. O novo cálculo foi anunciado nessa semana. Só que a gente tem que lembrar o seguinte: o governo ele tem uma autorização para fazer um rombo, vejam só, senhores, de 238 bilhões. Já nesse ano, ele teve uma autorização de 238 bilhões de rombo. Imagine o que não vai vir pela frente com isso tudo. Bom, passando disso, vamos falar desse governo, das vergonhas que esse governo não cansa de cometer, não cansa de fazer e de debochar do povo brasileiro. Vejam só essa notícia. Governo Lula entrega a obra. Letreiro em fachada de ministério. A ação foi promovida pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República nas redes sociais. Eu trouxe isso daqui para a gente falar o seguinte: a gente está falando de gastar e arrecadar. Primeiro, não tem obra para entregar. Aí o que faz? Pega um letreiro e faz um evento para dizer que isso é uma obra. E aí faz o quê? Gasta dinheiro. É uma sacanagem sem fim, né, André? Eu vou até que polemizar aqui, não é discordar, né, mas é reafirmar o que meu amigo Satya falou, que ele falou que o governo está assustador. Eu peguei essa palavra, anotei aqui. Eu queria só brincar com meu amigo Satya. Satya, pior, tá deixando de ser assustador, ele tá se acostumando, cara. O que mais me dói, você tá certo, tá? Não tô discordando, pelo contrário, é pior que aquele que eu sempre falo aqui no jornal. A gente tá normalizando o absurdo. Tá entendendo? Ficou uma coisa absurda. Eu não sei, eu não gosto de citar o autor sem lembrar. Parece que tem uma teoria, parece que é uma teoria keynesiana do Keynes. Se alguém me disser melhor, Keynes, ele tem uma teoria chamada teoria do buraco. O que é a teoria do buraco? Se o Estado fizer uma obra e a obra não for bem feita e gerar um buraco na rua, o buraco na rua não é ruim, não. Sabe por quê? Porque o Estado vai ter que contratar pessoas para fazer o buraco. E recapear, isso gera riqueza, movimenta a sociedade e já... Olha que teoria de bêbado, cachaceiro, zelesquiana. Tá entendendo? Mas parece ter uma teoria dessa. Quando o Estado é ineficiente, você tem a corrupção que é a graxa daquilo, sendo ineficiente, tem que melhorar, contratar com empresas privadas, contratar com pessoas, e as pessoas movimentam a economia. É papo de doido. Entendeu? Então, o que eu tô falando, brincando com meu amigo Satya, é que a gente tá normalizando a coisa que é louca. Tá entendendo? Por exemplo, olha, tem algumas coisas aqui. Se a Uber quiser ir embora,
Correios faz isso. Tu olha e fala, pô, mas que merda. Entendeu? Olha, o programa de paridade internacional da Petrobras, vamos abrasileirar os preços do Brasil, porque nós somos autossuficientes. Autossuficiente do petróleo, mas não no refino, filho de uma égua. Eu sei disso. E é óbvio que se você botar o preço, a Petrobras não quebra, mas os pequenos quebram. E vai começar a gerar escassez de gasolina e diesel. Desgraçado. Aí você normaliza isso. Não, porque veja bem. Tá entendendo? Essa questão do Zelensky, questão da Rússia, questão ambiental, falava que era Bolsonaro, e agora quer botar, pesquisar petróleo, explorar petróleo na Amazônia. Não, são só 150 quilômetros de reserva indígena. Agora o índio que se dane. Eles normalizam um absurdo, cara. Tá entendendo? Então, quer dizer, é gasto em cima de gasto, é compra de voto, é o orçamento secreto que deixou de ser orçamento, agora é emenda do relator, e agora é governabilidade. Então a gente vai normalizando isso até quando? Novamente, tá? Sem cometimento de crime, sem nada. Tá? Tudo na democracia. Democracia regular é quando o político trabalha pra gente. A irregular, quando nós trabalhamos para eles. E o pior, estamos trabalhando para pessoas que foram condenadas a 580 dias. E só para a gente não esquecer, tá? VVT. Não esquece isso, não. VVT. São crimes que são difíceis de serem demonstrados porque não tem VVT. Não tem vítima, não tem vestígio e não tem testemunha. O crime de corrupção não tem vítima, vítima somos nós. Não deixa vestígios, porque eles lavam dinheiro, tanto que triplex e CID fica no nome dos outros, para não deixar vestígios. E não tem testemunha, porque os criminosos, uma é testemunha do outro. E rouba o teu dinheiro, babaca. Aí quando uma operação consegue demonstrar isso, não sou advogado deles, mas demonstrar o crime de corrupção é dificílimo, porque nós temos doleiros para esconder os vestígios. Esconder vestígio é crime de lavagem. E quando você tem uma força que consegue demonstrar aquilo com dificuldade, o que eu faço? Eu alço o cara para presidente da República, o cara que roubava, e o cara que combateu, ele é caçado. E a nego ainda fica debochando. Cara, o Brasil vive uma crise moral sem precedentes. Eu sempre falo para os meus alunos, tá? Operação Mãos Limpas, lá na Itália, ia ser parecido com a Lava Jato aqui. Mas eu não sabia que seria tão pior. E outra coisa, eles estão alterando a legislação no silêncio, lei de crime de responsabilidade, lei de improbidade administrativa. Só para você ter uma ideia, dona Maria, antes uma improbidade administrativa poderia fazer sem querer. Uma pessoa que gerasse prejuízo ao erário sem querer, cometia improbidade. Hoje não mais. Só se a pessoa quiser. Então, quer dizer, são coisas que são tão absurdas. Ele está normalizando o absurdo. E brincando novamente com meu amigo. É assustador. Satie, perdão, cara, deixou de ser, que nego tá numa boa. Eu vendo Mira Leitão e André Sadiz falando numa boa. Incluir o pobre no orçamento. É para pegar a pessoa democraticamente, dar um tapa na cara. Não que ela mereça, eu tô brincando. Tá? Eu digo tapa na cara no sentido... Cara, você está fazendo um mal absurdo à população. E o pior... Quando o Satia dá a opinião dele, meu amigo Gustavão dá a opinião dele, eu falo a minha opinião aqui, o Ivan está aqui, estão fazendo um projeto de lei, que é o projeto 2630, você dá o nome que você quiser, que é para justamente eles controlarem os algoritmos, para que nós tenhamos que pagar para André Sadi e Mira Leitão um royaltyzinho, porque a informação veio da Globo. Eles querem transferir dinheiro nosso para a Globo. É uma coisa assustadora. E esse indivíduo que é ministro da Justiça é o cara que está promovendo a injustiça. A vantagem é que eu sei que em algum momento ele vai voltar lá para o Império Contra-Ataca, o Retorno de Jedi. O Jabba the Hutt, em algum momento ele vai voltar para o lugar dele, para o cantinho dele. E só para lembrar, sem querer ofender, tá? Ele foi governador do estado do Maranhão, que é o segundo IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, pior do Brasil. E ele manteve isso. E o pior, sabe qual é, dona Maria? Amazonas, cheio de riqueza, uma floresta sensacional, mas não pode explorar, sabe por quê? Porque o meio ambiente tem que ser preservado. É o pior IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. É uma loucura, doideira total. É uma loucura, é um deboche com todos nós, é uma sacanagem sem fim, e a gente precisa estar muito atento. Aqueles que aparecem ou surgem, muitas vezes, se colocam como alternativa para levar esse país adiante.
Moro diz que o juiz afastado da Lava Jato insistiu em tese de revanchismo. Para o ex-ministro, é preciso virar a página e deixar para trás o antigo governo. O senador Sérgio Moro afirmou na terça-feira que o juiz afastado da 13ª Vara Federal de Curitiba, Eduardo Apio, insistiu na tese de revanchismo e meteu os pés pelas mãos. Ele fez as declarações em entrevista ao programa Estúdio I da Globo News. Ainda segundo o ex-juiz, que também esteve à frente da Operação Lava Jato, é preciso virar a página e deixar para trás o antigo governo. O governo Bolsonaro acabou. A Lava Jato está no passado. Esses comportamentos revanchistas, revisionistas, que eram desse juiz que foi afastado, bem refletem, infelizmente, o espírito do governo que não consegue virar essa página. Bom, a juíza Gabriela Hart voltou a reassumir, a Lava Jato no lugar do Apio, o Eduardo Apio foi afastado. A declaração do Sérgio Moro, Satir, me parece muito rasa em relação ao que efetivamente aconteceu. Porque o que aconteceu foi muito grave. É certo, quando ele fala do revanchismo, quando ele fala, inclusive, do próprio governo e dessa busca em relação àqueles que ajudaram o presidente Bolsonaro ou trabalharam na Lava Jato, é fato que isso é verdadeiro. Mas ele não dá o grau do tamanho do dano criado pelo Eduardo Apio, né? Ele não foi afastado apenas porque ele cometeu um erro, porque ele meteu os pés pelas mãos. Muito pelo contrário. Parece ser algo muito maior. Parece que ele trabalhava efetivamente como um agente para buscar aqueles que tinham envolvimento com a Lava Jato e fez chantagem com um membro do TRF4, um desembargador, né? Enfim, será que essa gente está propensa efetivamente, e aqui eu falo do Sérgio Moro, a combater os podres, os problemas que existem, ou a declaração dele vai até a página 3 sem querer efetivamente mexer, botar o dedo na ferida? E qual é o dedo na ferida? O nosso judiciário, infelizmente, está muito mais permeado de agentes revolucionários do que a gente pode imaginar, né? Para mim, essa, abre aspas, inocência do Sérgio Moro, fecha aspas, é muito bem programada, porque não é possível, irmão, não é possível que um juiz que botou gente grande na prisão, junto com uma equipe ali da Operação Lava Jato e tudo mais, com procuradores, Ministério Público, a Polícia Federal, o cara que desencadeou a maior operação da história do Brasil, que botou deputados federais dentro da cadeia, senadores na cadeia, presidente de partidos, tesoureiro de partidos, até governador, sobrou para governadores que foram presos por desdobramento da Operação Lava Jato. Ex-presidente da República, o cara fica com esse discurso inocente de achar que é só revanchismo. Pelo amor de Deus, chega a ser ridículo. Você vê o Sérgio Moro parabenizando o Supremo Tribunal Federal e até mesmo o Alexandre de Moraes, em algumas ocasiões, até o TSE, o mesmo órgão que cassou o seu amigo, o seu colega, Deltan Dallagnol. É uma incoerência absurda. Então, para mim, isso é muito bem programado, tá? De dar uma de bom moço, de dar uma de limpinho. O limpinho, pessoal, é aquele que não quer se dar mal, ou aquele que não quer brigar com ninguém. Ele transita bem lá na esquerda, né, com os ambientalistas, a esposa dele ali tem aquela coisa, né, aquela mulher feminista, aí quer transitar bem na direita, com o pessoal do Movimento Brasil Livre. Não, eu sou um cara limpinho. Peraí. Esse tipo de inocência, que parece que ele é inocente, não parece, ele só parece, mas isso é tudo programado para dar uma de bom moço. A terceira via ainda sonha em ser presidente da República, ainda sonha, tá? Vocês viram aí, eu falei alguns programas atrás, eu acho que o Deltan Dallagnol, sim, está sendo injustiçado, e muito, não concordo com a cassação dele, mas quem visa e vislumbra a Prefeitura de Curitiba, ou até mesmo o governo do Estado, óbvio que a eleição mais próxima é municipal, então vislumbra a Prefeitura,
Mas eu sinto que há um desejo na terceira via em voltar a ser a protagonista. Né? Tentaram fazer isso no período do governo Bolsonaro, na figura do João Dória, que está aí morto politicamente. Vislumbraram a questão do Sérgio Moro junto com o pessoal do MBL aí, e está fora. O Danilo Gentili, da mesma forma, está fora. E agora você tem aí a figura do Deltan com o Moro novamente, né, bancando essa inocência, sou limpinho, eu falo bem. Gente, não tem jeito. Não tem jeito. Tem que ficar lembrado aí que foi por conta dessas pessoas que querem ficar limpinhas, que não querem arrumar confusão com ninguém, que o Lula está de volta, o Druga está de volta. Foi por causa dessas pessoas que disseram que o Bolsonaro, não, ele é muito agressivo. ele fala muito palavrão. Aí, ó, você trocou um cara que fala muito palavrão por um bandido corrupto que vai estourar o teto de gasto, que vai gastar não sei quantos bilhões a mais por ano agora aí, ilegalmente, com a chancela do Congresso Nacional. Não, mas o Bolsonaro o Bolsonaro xinga palavrão. Nossa, ele é tão grosso. Pelo amor de Deus. Entendeu? Pelo amor de Deus. Feio, bobo, cara de melão, né, Satia? Feio, bobo, cara de melão. O feio, bobo, cara de melão. É discussão de terceira série, de quinta série. É o país que está em jogo, é o país que está em risco. Então, essa terceira via, volta a terceira via de novo, né? E aí, levantando o Deltan Dallagnol, colocando ele no ombro. Só otário que... quer dizer, eles acham que todo mundo é otário. Eles acham que ninguém está vendo essa movimentação política deles. Eles acham que ninguém está percebendo. É brincadeira, né, gente? É brincadeira. Então, o Sérgio Moro, mais uma vez, essa inocência que eu acho que já não é inocência, isso aí tá tudo programado para tentar daqui a pouquinho, olá, pessoal, eu vou me candidatar a presidente da República. Aquela oratória maravilhosa que ele tem. É complicado, Gustavo. Complicadíssimo. Eu peço que você preste atenção no texto que eu vou trazer agora, de um servidor, corajoso, né? Corajoso. O servidor tá aqui, ó. Guilherme Maciel Ledra Ribeiro, cidadão e servidor, e ele bota entre parênteses, frustrado, do Poder Judiciário. Olhe por que eu estou fazendo essa crítica ao Sérgio Moro. Prestem atenção. Sua Excelência Eduardo Apio, né? Apio, foi afastado de suas funções pelo TRF4. O afastamento não se deu da vara da Lava Jato, mas de toda e qualquer função de magistrado. Sua presença no fórum, aliás, está expressamente proibida. Ora, uma punição dessa, ou uma situação como essa, não é alguém de que meteu os pés pelas mãos, ou está enganado, ou está com um sentimentozinho. É muito grave, né? Em resumo, a situação que levou a esse fim foi o suposto trote/ameaça que o magistrado fez ao telefone e passando-se por terceiro ao advogado, filho do desembargador do TRF4, responsável pelos processos da Lava Jato. Segundo consta, para além da semelhança da voz, atestada por perícia da Polícia Federal, descobriu-se que os dados telefônicos do advogado foram retirados de informações sigilosas disponibilizadas pelo sistema eletrônico do tribunal, consultáveis apenas pelo login de um magistrado. Pior, olha quão grave é isso aqui, hein, gente? Pior, logo em sequência, esses mesmos dados foram divulgados no Twitter pelo advogado terceiro, de nome Wilson Ramos Filho. O Wilson Ramos Filho, o Xixo, esse é o apelido dele, é professor de Direito do Trabalho da Universidade Federal do Paraná, socialista convicto e, justamente por isso, proprietário de imóveis no Batel e em Paris. Socialista, né? Presença constante na sede da Polícia Federal em Curitiba, na época em que contava com seu mais célebre visitante, e não por acaso, anfitrião do primeiro uísque tomado pelo ex-atual presidente quando de sua libertação, após revisão de entendimento do STF, a respeito da possibilidade da prisão após decisão condenatória em segunda instância. Esse Wilson Ramos Filho foi o homem que brindou com Lula, o primeiro uísque do Lula, assim que o Lula saiu. O nobre advogado é autor do grande artigo Meu Amigo Morreu, datado de 10 de abril de 2018,
em que critica seu ex-amigo Luiz Edson Fachin após voto em sentido contrário ao desejado pelo então presidiário, em julgamento ocorrido no STF. Mais recentemente, indicado pelo presidente para o chamado Conselhão, espaço aberto para debater agendas e temas de interesses dos mais diversos segmentos da sociedade. Esse, o Wilson Ramos Filho, foi quem divulgou no Twitter os dados fornecidos pelo Eduardo Apio. Esse sujeito aqui que eu acabei de ler isso tudo. Quem é o Eduardo Apio? Acho que pouca gente sabe disso. Eu peço para que você no chat fale se você sabe ou se você não sabe. Magistrado, filho de um político indicado na famosa planilha do Odebrecht. Você sabia disso, André? Que esse juiz é filho? Pois é. Francisco Apio, né? É o abelha da planilha do Odebrecht. Bom, esse servidor, Guilherme Maciel Ledra Ribeiro, trouxe esse texto onde ele fala que o Apio, o Eduardo Apio, se valia, então, da sua posição de juiz, do seu login, para poder pegar esses dados e fornecer para esse advogado, e esse advogado botar na rede social e alimentar blog 247, enfim, todos esses blogs aí da esquerda, com notícias, com informações, para, então, fazerem em cima das pessoas a chantagem, enfim, as matérias tendenciosas, etc. e tal. E o nosso querido Sérgio Fernandes Moro disse que ele está apenas revanchista, assim, uma coisa, ele precisa esquecer isso. Ele não fala que existe um modus operandi para isso tudo, existe algo arquitetado para isso tudo. É gravíssimo você, como advogado, ver que a justiça trabalha nesse sentido, né, André? É aquilo que a gente fala, politização da justiça e judicialização da política, entendeu? Você observa, por exemplo, um cara que expressa muito bem a judicialização da política é o senador Randolfo Rodrigues. Ele perde no Congresso, ele vai na justiça. E você vê o Supremo Tribunal Federal politizado, é a politização da justiça. Mas eu gosto de informar para a nossa audiência, entendeu? Quando você que ela é qualificada, ela vai entender. Então, eu tenho ideias que são de direita e ideias de esquerda. Aí você se adequa onde você quiser. Quem é de esquerda entendeu que toda a Operação Lava Jato foi uma coisa chamada lawfare. O que é o lawfare? É usar o poder judiciário para perseguir os inimigos políticos. Então, se você conversar com um esquerdista, ele vai falar o seguinte: olha só, André, eu gosto muito do lawfare. O que é o lawfare? Olha, Sérgio Moro e Dallagnol, eles foram um instrumento para perseguir o inimigo político deles, que era o senhor Luiz. Não vou falar esse nome, que atrai o mal e tal. Então, o cara de esquerda, ele vai entender dessa forma. Então, tudo que você falar assim, não adianta nada. Olha só, tem provas para isso. Prova plantada. Dinheiro devolvido, porque foram ameaçados. Houve delação, porque foram coagidos. Então, se o cara delatou, porque ele estava preso. Se devolveu o dinheiro, porque foi ameaçado. Se ele falou, confessou, é porque houve o lawfare. E não vai ter discussão nunca. Ele vai sempre ficar repetindo esse mantra. Quem é de direita vai falar o seguinte: não, é outro nome em inglês. Rule of law. Regra da lei. Foi presidente? Cometeu crime? Prisão. Aí vem aquelas máximas. Bandido bom é bandido morto. O outro lado, o criminoso é vítima da sociedade. Se eu vivo numa sociedade desigual, não é isso? O crime nada mais é do que não ter meios para ele sobreviver. Então, roubar um celularzinho para tomar uma cervejinha, tá tudo certo. Quem é de esquerda fala isso. Márcia Tiburi, eu entendo a lógica do assalto. Se você pegar um cara de extrema direita, ele vai dizer o quê? Bandido bom é bandido morto. Tem que meter bala na cara desse vagabundo, porque ele mata o cidadão de bem. São dois extremos. Tá entendendo? É só pra gente entender. Deu por os crimes mais graves ou os crimes mais leves? Para o cara que é de esquerda, ele prega uma coisa chamada o abolicionismo. Crimes mais leves tem que soltar. Fumar um baseado tem que soltar. Por quê? Porque a população carcerária está alta. Vamos reduzir isso. Isso aumenta a desigualdade social. Quem é de direita vai falar o quê? Porra, o cara começa fumando um baseado, mas isso leva a cometer crimes mais graves. Então tem que prender esse puto mesmo. São discursos que cada um coloca-se onde quiser. Tá entendendo? É esse o ponto. Agora, o que eu estou te dizendo hoje, que a sociedade fez, foi, não importa a forma, foi ter escolhido Barrabás. Simples assim. Tinham dois caras lá,
não é isso? Um outro cara barbudo que falava tá ok, tá entendendo? Que é meio sincerão, mas ele xinga, ele fala porra. Ai, gente, falar porra é muito ruim. Um presidente da República. Se lembra que o nego falava isso? A liturgia do cargo. Ele não respeita a liturgia do cargo. Ele fala, porra, que merda. Ai, meu Deus, que nojinho. Vou votar no Barrabás. Agora aguenta. Agora atura o Barrabás ali. Então a sociedade fez a sua escolha. Simples assim. E só para concluir, tem gente que entende o seguinte, que a prisão serve para ressocializar um indivíduo. E o cara que é de direita vai falar o quê? Que prisão serve como forma de aplicar castigo. Então, se você conversar com um amigo seu e falar assim, não, André, nós precisamos dos presídios, dar dignidade para ele que ele seja ressocializado. Ele deve ter feito 13. Lá no fundo ele falou, não, eu sou centro democrático. É esquerdão, desgraçado. Outro cara fala assim, meu irmão, o cara tem que estar preso, como é que é? Vai ficar preso no presídio de Pedrinhas? Não vai pra lá, não comete a porra do crime. Tá entendendo? Esse cara fez o 22, fez o 17, porque a ideia dele, quando volta pro crime, vai nisso. Tá entendendo? Simples assim. Eu toquei o coração de todo mundo. Agora, eu sei que muita gente que não é assim. Tanto é que se o cara tá mais do bandido bom e bandido morto, ele fala o seguinte, cara, ainda mais matar uma criança no ventre materno. Tá maluco, tá louco. O outro lado fala o quê? É a escolha da mulher, porque a mulher foi vítima de um machismo estrutural, esse patriarcado. Cada um tem a porra da caixinha, eu consigo ler as caixas. Isso liberta o indivíduo. Quando eu vejo as duas caixas, primeiro, eu não entro em nenhuma das duas. Sou malandro, estou vendo as caixas, não entro. Eu faço a minha caixa. Eu vou, pego a madeirinha e eu, André, me coloco na minha caixa. Não vai ser a tua caixa que eu vou entrar. Então, só para a gente ter essa ideia. Só para concluir, vou concordar muito com o meu amigo Satie, que é o seguinte. Aquela galera que é limpinha, eu faço a imagem da guerra. Na hora da guerra, meu querido, se eu estiver na guerra com o Satie, o inimigo tá vindo, tá me dando tiro. Eu tô atirando no inimigo. Ai, meu amigo Satie e Gustavo, sabe o que eles falam comigo? Ai, André, eu sou contra a violência. Eu acho violência. Eu sou de centro. Então eu não quero nem matar o inimigo, nem. Assim, eu sou de centro. Não vou atirar, não. Eu vou dar um tapa na cara do Gustavo e do Satie. Eu falo, meu irmão, se tu não atirar no inimigo, vamos dar tiro na minha cara. Resumindo, essa terceira via muito limpa, no fundo, ela ajuda o inimigo, porque ele evita dar tiro. Hoje é momento, tudo figura de linguagem, é para atirar contra o inimigo. E eu sei quem é o meu inimigo, esse governo maldito. Lembrando que uma frase, a gente pode adaptar uma frase, né, que fala exatamente isso, que o professor Olavo cansou de dizer pra gente. Moderação na defesa da verdade, trabalha a serviço da mentira. É exatamente isso. A turma que não, que eu não sei o que, está ajudando o lado de lá. Quando o Sérgio Moro prostituta tem que ser chamada de prostituta. Exatamente. Para quando eu conversar com a mulher séria, saber que eu trato a prostituta, nada contra, mas ela tem que dar o nome que ela é. Prostituta, com respeito. Ou então cafetão, para não ter machismo. O cafetão é cafetão. Para quando falar com uma pessoa séria, ele vai saber que eu estou falando com a pessoa séria. O verde é verde, o vermelho é vermelho, o azul é azul, o preto é preto, o branco é branco. Não adianta você tentar confundir. Por isso que a gente fala que a polarização ela é importante, porque você vê de forma cristalina o que aquela pessoa defende. Quando está na área cinzenta, é isso daí que o André fala. Mistura tudo. Relativização. Portanto, moderação na defesa da verdade, na defesa do que é certo, dar nome aos bois, moderação e dar nome aos bois, só ajuda o lado de lá. Sérgio Moro devia falar o seguinte, é muito grave o que aconteceu no Judiciário do Paraná e isso precisa ser investigado. É isso que ele devia dizer. Se mais gente está fazendo exatamente isso, o que esse juiz fez. Pegar informação para poder atacar a Lava Jato e passar para blogueiro, passar para professor, passar para gente de esquerda, advogado de esquerda, ficar dinamitando essas pessoas. Mas ele não, ele disse que tem que esquecer, não sei o quê. Ora, aconteceu o que aconteceu com o Deltan e ele foi conversar com o Alexandre de Moraes, que ontem, né? Ontem nós tivemos aí a pena do Daniel Silveira, 9 anos e não sei quantos meses, tem que ser cumprido de forma imediata, tem que ser colocado de cabeça para baixo, se possível, joga ele da ponte, porque é um monstro, um criminoso, assim, para acabar com a nação. E aí, a gente precisa estar atento a isso daqui que eu vou ler para você. Veja como a imprensa é maldita, cretina, canalha e mentirosa. Governo Lula negocia com os Estados Unidos prisão do Alan dos Santos. Parece o quê? Está próximo a ser preso, vai ser preso agora. Vai acontecer já de imediato. Só que não é nada disso. Olha só como eles são canalhas. O governo do Druga
entrou em cena para negociar com os Estados Unidos a prisão do jornalista, que eles chamam de blogueiro, Alan dos Santos. Embora tenha um mandato em aberto, o bolsonarista vive tranquilamente nos Estados Unidos e sequer teve seu nome inserido na lista vermelha da Interpol. Óbvio, porque não há crime para isso. Não tem por que botar o nome dele na Interpol, porque não há crime. Ora, né? Segundo o colunista Daniel César, o membro do primeiro escalão do Ministério da Justiça confirmou as negociações. Abre aspas. A situação é delicada, ainda tratada com cautela. Tivemos boa recepção nos primeiros contatos, mas há muito que avançar. Veja que já mudou o tom do negócio. Há muito que avançar. Segundo a mesma fonte, Alan dos Santos conseguiu uma espécie de salvo-conduto para viver nos Estados Unidos por conta da legislação de lá, em que os estados possuem grande autonomia. Ele é protegido por importantes membros do Partido Republicano. Mentira! Ele conseguiu, sabe o quê? Sabe, Rafael? Você sabe o que ele... Ah, essa tia caiu, né? Você sabe, né, André? O que ele conseguiu, né? Para estar lá. Não tem proteção nenhuma. Ele conseguiu brincar. Ele está lá. Pô, ele está lá. Mas vejam como é que eles vão fazendo a narrativa. Vejam como eles vão fazendo a narrativa. Alan dos Santos está, inclusive, com passaporte cancelado. Até o momento, a Polícia Federal não conseguiu autorização para trazê-lo de volta. A forma como o governo americano tratou esse assunto é inaceitável e um desrespeito à soberania nacional, disse lá a tal fonte, não sei o quê. O que eles querem? O governo americano pediu para julgar nos Estados Unidos alguns criminosos internacionais que estão presos aqui no Brasil. E o governo brasileiro quer fazer, sabe o quê? Troca. Olha, tá bom, a gente dá essas pessoas para vocês, mas vocês mandam o Alan dos Santos para cá. Só que o Alan dos Santos não vai vir para cá nunca. Porque o Alan dos Santos está conseguindo a cidadania americana, o direito de ficar lá, o processo do green card está avançando. Não vai voltar nunca. Porque não há crime no que ele fez. E o que há em relação a ele é uma perseguição política. Mas a mídia já começa a trabalhar e já coloca um alvo na testa do Alan dos Santos para agora fazer o quê? Uma série de narrativas e distrair o povo em relação aos problemas do governo. É assim que eles trabalham, é assim que eles funcionam. André, deixa eu agradecer, o Satia caiu, acho que não está conseguindo voltar, né? Agradecer a você, agradecer a todos que nos acompanharam nesse dia triste para a gente, porque esse arcabouço fiscal dá na mão do executivo, do governo socialista, o direito de fazer o que quer e o que não quer com o dinheiro. E quem vai pagar somos nós, o povo. Mais imposto vem aí. Obrigado,